Bom, boa tarde a todos. A nossa aula de hoje é sobre início de vida, né? A questão do início de vida, geralmente ela envolve uma série de temas que não são imediatamente identificados quando a gente fala disso, né? Como a reprodução assistida e todo tipo de procedimento de intervenção intrauterina e de que diz respeito mais concretamente à gestação e à geração de um bebê, né? Mas esse capítulo ele vai tentar tangenciar, sobretudo no final, algumas dessas questões, mas com uma ênfase específica na questão do aborto, que é a questão que geralmente mais se associa com a questão do início de vida, embora seja controverso também se o aborto é uma questão de início de vida, né? Muitos poderiam achar que ela se encaixaria melhor no tema da próxima aula, que é de fim de vida, né? Mas como é tradicionalmente pensada e discutida como uma questão de início de vida, então nós a colocamos nesse capítulo, lembrando que tem um capítulo sobre o feminismo, onde essa questão também vai voltar a ser abordada, mas com um outro viés, né? Bom, o texto é do Alexandre Costa, né, que eu vou tentar aqui reproduzir para vocês, e ele se baseia para argumentar, para mostrar as duas faces da argumentação contra ou a favor da criminalização do aborto. Ele se baseia em Peter Singer, num texto que é apresentado por Singer no Ética Prática, tá? Bom, Alexandre vai tentar destacar que a questão da criminalização do aborto, ela pode gerar pelo menos 4 posições diferenciadas. A primeira delas é uma posição de quem pratica o aborto, mas é a favor da criminalização. Uma segunda posição, não pratica o aborto e é a favor da criminalização. Uma terceira posição, não pratica o aborto e é contra a criminalização. E não pratica o aborto e pratica o aborto e é contra a criminalização. Quer dizer, duas posições, agora acabei me confundindo aqui, mas ele coloca essas 4 posições justamente para mostrar o seguinte: você pode ser contra a criminalização do aborto ainda que você pratique o aborto, e você pode ser a favor da criminalização do aborto ainda que você não seja também pratique o aborto, né? Quer dizer, na verdade, os conservadores seriam aqueles que são a favor da criminalização do aborto, mesmo que, em determinadas circunstâncias, praticassem o aborto, né? Bom, é interessante e é importante a gente lembrar aqui que esse capítulo é um capítulo que vai discutir a questão da criminalização ou não do aborto, né? Não é um capítulo que discute o aborto propriamente dito, né? Bom, então no argumento de Singer, ele vai tentar fazer um argumento de modus ponens básico, onde nós temos uma premissa inicial, e essa premissa inicial, ela diz que é errado tirar a vida de um inocente. Ele acrescentou a transcrição do Alexandre, coloca de um ser humano inocente, né? Mas então é errado tirar a vida de um ser humano inocente. A segunda premissa vai então identificar um ser intrauterino como um ser humano inocente, né? A segunda premissa seria, portanto, o ser intrauterino é um ser humano inocente. Logo, a conclusão seria de que é errado tirar a vida de um ser intrauterino, né? Quer dizer, essa formulação argumentativa é bastante comum na filosofia, né, que é o chamado modus ponens, e vocês já estão mais ou menos familiarizados com isso, né? É do mesmo esquema de todo homem é mortal, Sócrates é homem, Sócrates é mortal, né? Bom, então, na percepção de Singer, os progressistas, os que são a favor da não criminalização do aborto, eles vão tentar responder aos conservadores barrando o argumento em 2 momentos. Uma primeira corrente vai tentar barrar o argumento negando a primeira premissa, e uma segunda corrente vai tentar barrar o argumento negando a conclusão,
Ou seja, vamos então à primeira premissa. O primeiro grupo seria aquele que recusaria a premissa de que na verdade eu troquei. Na verdade, o primeiro grupo vai tentar negar a segunda premissa, a premissa de que o ser intrauterino é um ser humano inocente, né? E o segundo grupo vai tentar negar a conclusão, né? Ao recusar a segunda premissa, a de que o ser intrauterino é um ser humano inocente, os defensores de uma perspectiva progressista teriam que tentar mostrar que um ser intrauterino não pode ser caracterizado como um ser humano, por exemplo, né? Aí a questão de inocente a gente pode deixar de lado, né? Que o relevante do conteúdo argumentativo aqui vai ser se o ser intrauterino ele pode ou não ser caracterizado como um ser humano. Ou uma outra alternativa seria uma alternativa que, de alguma forma, discutisse o momento em que nós podemos considerar que um ser intrauterino possui vida, né? Se nós elencarmos as discussões, por exemplo, religiosas sobre o início da vida, o que nós vamos perceber é que mesmo dentro da religião católica, a ideia de que a vida humana, onde o começo da vida humana já foi detectado em determinados momentos históricos variados, em instantes diferentes do desenvolvimento do ser intrauterino, né? Havia um momento, inclusive, que se acreditava que a ânima ou a alma ela só de fato se incorporava no momento do nascimento, né? Quer dizer, o grito primordial do bebê quando nasce, né? Quer dizer, era o momento em que a alma ela passa a habitar aquele corpo, né? E dentro da história da religião católica, pelo menos, diferentes momentos em que esse momento da concepção da vida do ser humano é identificado em momentos distintos, né? A questão é que, e eu dei só um exemplo da religião católica para tentar mostrar que dentro de uma mesma religião a gente pode ter controvérsias com relação a isso. A qual seria o momento em que um ser intrauterino passa a ser considerado um ser humano, né? Ou passa a ser considerado uma vida humana, né? Bom, a dificuldade, então, identificada nessa primeira premissa é que parece que há uma série de questões que precisariam ser pactuadas ou discutidas antes de que essa premissa fosse rechaçada, né? Ou rechaçada ou assumida, como a própria ideia de o que é um ser humano, né? O que caracteriza um ser humano. E faria muita diferença se nós estivéssemos falando de um ser intrauterino, um embrião ou um feto, e assim sucessivamente. Então, para tentar fugir a esse tipo de problemática, que envolveria uma problemática maior acerca do início da vida ou de caracterização do que é ser um ser humano, né? A perspectiva progressista passa a se voltar, então, para a conclusão do argumento. E essa seria a segunda corrente. A segunda corrente, então, vai recusar a conclusão de que seria errado, de que o ser intrauterino é um ser humano, né? Quer dizer, então seria errado tirar a vida de um ser intrauterino, né? Esse seria errado, a gente pode considerar como seria errado moralmente ou seria errado juridicamente, como, por exemplo, a gente está falando o tempo todo de criminalização, né? Seria ou não um crime tirar a vida de um ser intrauterino, né? Então, essa segunda corrente, ela vai se respaldar em 3 possibilidades, né? Quer dizer, a primeira delas seria o recurso a recusar a ideia de que haja, nesse caso, um crime.
Por quê? Porque não haveria uma vítima. Não havendo uma vítima, não há crime, né? Isso a gente sabe na criminologia, né? Quando se discute um caso, se você não consegue encontrar o corpo da vítima, você não pode levar a cabo a criminalização de uma pessoa por ter matado aquela outra, né? Então, essa seria uma primeira possibilidade. Essa primeira possibilidade, ela enfrenta, e aí é nesse sentido que eu digo que a segunda corrente progressista muitas vezes vai enfrentar o mesmo tipo de problema da primeira, porque é claro que quem conclui dessa maneira o argumento, conclui sim que há uma vítima, né? E a vítima é, evidentemente, o ser intrauterino, né? Então, sem que a gente descartasse a possibilidade do ser intrauterino ser considerado um ser humano ou a vida desse ser considerada algo no qual se deposita algum valor, seria difícil a gente recorrer à recusa da conclusão, pelo menos nessa primeira vertente de que não houve um crime porque não houve uma vítima, né? Porque é justamente isso que seria o ponto controverso, né? A segunda alternativa, que é uma das alternativas mais importantes sobre o ponto de vista feminista e sobre o ponto de vista das diversas recusas da criminalização do aborto, é aquela que recorre à autonomia. A autonomia de quem? A autonomia da gestante, né? Então, existe um cérebro experimento de pensamento que é feito por uma filósofa feminista, em que ela imagina a situação de uma mulher que é sequestrada, né? E ela acorda num hospital com um indivíduo ligado a ela por vários tubos, por vários canais, né? E esse indivíduo é um violinista muito importante e as pessoas dizem para ela, não, olha, não se preocupe, ele vai ficar 9 meses ligado a você, mas depois desses 9 meses, o organismo dele já vai ter condições suficientes de se manter vivo, desligado de você, né? E a pergunta que essa filósofa faz é que se nós acharíamos que essa mulher que acorda simplesmente no hospital com outro ser ligado a ela, teria ou não o direito de recusar e dizer, não, eu não quero esse ser ligado a mim, eu quero a minha liberdade. Eu não vou ficar durante 9 meses presa a esse indivíduo, ainda que isso seja uma condição necessária para que ele sobreviva, né? E parece que diante desse tipo de argumento, muitos autores vão fraquejar e dizer, não, essa mulher ela teria de fato o direito de recusar essa alternativa, de recusar que esse ser ficasse ligado a ela durante esses 9 meses, né, de existência. A consideração de que se o caso da gravidez se assemelha ou não a esse é um pouco mais complexa, porque faria com que nós levássemos em consideração outros aspectos, como, por exemplo, isso valeria para o caso de uma mulher que foi vítima de um estupro, né? Ou não valeria necessariamente para uma mulher que sabe que poderia engravidar, né? Mas mesmo assim mantém relações sexuais sem uso de preventivos, né? O problema é que qualquer contra-argumentação nesse sentido por parte dos conservadores vai gerar uma outra problemática, que é justamente a recusa de outros direitos da mulher, direitos sexuais e reprodutivos, né? Então, a criminalização do aborto, nesse aspecto, ela interferiria também nos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, né? O terceiro aspecto dessa segunda corrente, que foca, portanto, na conclusão do argumento, vai tentar se utilizar da
tentativa de minimizar os prejuízos, né? Quer dizer, a minimização de danos que a não criminalização do aborto poderia promover, né? Dentro dessa perspectiva, então, se apela à quantidade de vítimas que o aborto, as práticas ilegais do aborto tem feito entre mulheres, sobretudo de determinados grupos culturais e classes sociais, né? Mulheres que se expõem ao aborto em condições bastante precárias. Então, o aborto seria, nesse caso, um problema de saúde pública e para minimizar os prejuízos provocados pela proibição do aborto, pela criminalização do aborto, nós deveríamos recusar a criminalização, né? Então, esses são os argumentos que são elencados pelos autores que o Peter Sink vai tentar mais ou menos reunir. Contra a questão da autonomia, Peter Singer diria que nem todos os casos, provavelmente, quer dizer, nós estamos nos servindo da autonomia para defender a não criminalização. Mas será que nós podemos considerar a autonomia algo tão robusto a ponto de apoiar uma atitude moral numa determinada direção? E o que ele vai mostrar em contrapartida a isso é situações em que nós claramente não concordamos, ainda que seja da alçada do indivíduo, a alçada do agente decidir o que fazer, nós ainda assim achamos que esse uso da autonomia é indevido. E os exemplos que ele dá são exemplos, por exemplo, de canibalismo, né? Há alguns anos atrás, surgiu uma situação de uma pessoa que colocou na internet que ela gostaria de ser comida por alguém, literalmente, né? Quer dizer, ela gostaria de ser assassinada e gostaria de ter as suas partes devoradas por uma outra pessoa, né? E o curioso foi que apareceram vários candidatos a fazer isso. E aí a pergunta seria: nós achamos correto que isso seja feito, mesmo que haja uma concordância entre as duas partes? Nós concordamos com esse tipo de prática? Né? Um outro exemplo que eu costumo dar muito, né, nas minhas aulas presenciais é o exemplo do Big Brother, que parece que está começando agora, né? Quer dizer, o Big Brother coloca as pessoas em situações em que supostamente elas são autônomas para decidir, porque supostamente elas são inclusive autônomas para estar lá naquela casa, né? Mas que, no meu entender, são situações que desrespeitam a dignidade dessas pessoas, né? E as colocam numa situação limite. A gente poderia imaginar que muitas vezes uma pessoa que vai para o Big Brother, ela está precisando de dinheiro e por isso ela está se colocando nessa situação. Então, diante dessa perspectiva, muitas vezes a pessoa acaba aceitando e se sujeitando a uma série de atitudes que nós consideramos não dignas, né? Havia no passado devem haver hoje em dia deve haver vários do tipo, mas só que eu não estou muito a par, mas de situações em que exploravam justamente esse dado, qual é o limite do ser humano, até onde as pessoas podem ir. Então tinha uma que era assim, deixar as pessoas em pé dançando durante dias, né? E ver quem é que aguenta a situação. E acaba que muitas pessoas acabam morrendo nesse tipo de situação. Ou colocar o maior número de pessoas dentro de um Fusca e ver qual é o grupo que consegue colocar o maior número de pessoas. Então as pessoas acabam fazendo coisas que são absolutamente pouco dignas, né? Quer dizer, que atestam que são violações ao seu próprio corpo, à sua própria saúde e integridade mental, né? E nesses casos, nós achamos que deveria haver uma intervenção ou não, né? Se nós concordarmos que esses casos são casos em que nós deveríamos poder dizer
mesmo que a pessoa tenha autonomia para fazer isso, para fazer essa escolha, nós deveríamos barrar, quer dizer, a sociedade deveria barrar, o Estado deveria barrar e assim sucessivamente. Se nós concordamos com isso, então a gente pode imaginar que talvez apelar à autonomia não seja apelar a algo infalível, né? E com relação à minimização de danos, a gente pode também sempre tentar considerar até que ponto não há uma possibilidade de que haja uma reversão disso, né? Quer dizer, ou seja, é claro que alguém pode tentar apontar uma série de danos ao ser intrauterino ou danos até às condutas sociais como um todo, através da não criminalização, que venham, portanto, a contrabalançar os danos provocados para essas mulheres pela criminalização, né? E assim sucessivamente. Então, o Peter Singer, de uma forma geral, ele não concorda com... Ele acredita que essas duas correntes não foram bem sucedidas e defende que uma alternativa mais interessante seria, agora sim, falando de forma correta, recusar a primeira premissa. Ou seja, recusar a premissa de que é errado tirar a vida de um ser humano inocente, né? E aí vocês poderiam se surpreender, mas a recusa dessa premissa deixa de ser surpreendente quando nós justamente focamos com Peter Singer, né, como ele propõe, no aspecto relevante dessa questão. Parece que o aspecto mais relevante não é ser, o que é errado não é exatamente tirar a vida de um inocente, mas o motivo pelo qual se tira a vida desse inocente, ou o modo pelo qual se tira a vida desse inocente, ou o procedimento pelo qual isso é feito, né? Isso por quê? Porque tirar a vida de um inocente pode ser algo que nós fazemos por um sentimento de compaixão, para evitar justamente que esse ser humano venha a padecer de sofrimentos que o colocariam numa situação de desespero extremo, que é o caso de eutanásia, que vai ser tema da nossa próxima aula, né? Então, parece que o foco não seria necessariamente tirar a vida de um inocente, mas os motivos pelos quais se tira a vida de um inocente, ou o modo como isso é feito, né? É claro que mesmo em situações de eutanásia, a eutanásia tem que ser praticada, e todos nós sabemos isso e vemos isso mais de perto quando a gente fala da eutanásia de animais não humanos, né? De forma que ela seja o menos dolorosa possível, ou seja, ela provoque o menor nível de sofrimento possível para o indivíduo que está sendo eutanasiado, né? Então, e as deliberações que se tomam sobre isso, porque uma coisa também é você adotar uma atitude de eutanasiar sem que haja uma discussão prévia sobre o caso, em que as pessoas possam entrar num acordo sobre isso, né? Então, quer dizer, o que torna errado tirar a vida de um inocente não é exatamente o ato de tirar a vida, mas o modo como isso é feito ou as circunstâncias em que isso se dá, né? E aí Peter Singer, ele estabelece na perspectiva dele, né, uma certa hierarquia entre indivíduos. Quer dizer, embora o foco da moralidade para ele sejam os seres sencientes, ele reconhece na sua perspectiva que determinadas capacidades, como por exemplo a capacidade de organizar a vida, de ter um projeto de vida ou de ter a consciência da morte, são características que fariam com que o indivíduo devesse ser privilegiado na tomada de decisão. Nesse caso específico, Peter Singer vai estabelecer uma hierarquia entre a gestante e o ser intrauterino. E vai dizer que, levando em consideração todas essas capacidades do indivíduo, todos esses interesses preferenciais da gestante, seria importante que nós, então, pudéssemos reconhecer, né, que a gestante teria autoridade sobre o ser intrauterino, né?
Bom, essa é a atitude do Peter Singer com relação a isso, né? É a perspectiva dele. E o Alexandre toma a perspectiva dos funcionamentos num contraponto com essas perspectivas que foram elencadas e vai tentar mostrar que a perspectiva dos funcionamentos, ela não estabelece essa hierarquia, mas ainda assim ela é uma perspectiva que nos permite tomar uma posição frente a essa questão e uma posição frente à defesa da não criminalização do aborto, né? Por quê? Porque é uma perspectiva que está focada nos interesses preferenciais de indivíduos, né? E vai justamente tentar mostrar que a não criminalização do aborto é uma perspectiva que leva em consideração interesses, funcionamentos básicos de diversos indivíduos, né? Ao passo que a criminalização do aborto, ela desconsidera vários interesses preferenciais, né? E os interesses preferenciais, os funcionamentos básicos desses indivíduos, né, são funcionamentos que não são beneficiados pela prática da criminalização. O aborto continua sendo realizado, a única coisa que ocorre é que, de fato, vários funcionamentos básicos da mulher ou dos indivíduos que estão ao seu entorno, como, por exemplo, outros familiares, como, porventura, outros filhos que essa mulher tenha, é que sim seriam negligenciados, né? Então, a perspectiva dos funcionamentos, ela, ao focar nos funcionamentos básicos, ela permitiria uma contextualização da situação, de tal forma que, ao estarmos diante de uma situação em que é feita uma ponderação acerca do aborto, nós precisássemos levar em consideração os funcionamentos básicos de todos os indivíduos envolvidos na situação, né? E, a partir daí, nós poderíamos tomar uma decisão respaldada naquela atitude que favoreceria os funcionamentos básicos do maior número de indivíduos contemplados ou os funcionamentos mais básicos dos indivíduos contemplados. Lembrando que, dentro da perspectiva dos funcionamentos, também a vida biológica não é um núcleo da moralidade, ou seja, quando nós falamos de indivíduos, nós não estamos nos reportando apenas a seres que possuem vida biológica, mas aos sistemas funcionais em geral, sistemas esses que muitas vezes não possuem o atributo da vida, né? E em determinados contextos, possuir vida e se manter vivendo pode não ser considerado um funcionamento básico, né? Então, fechando dessa maneira a discussão sobre o aborto, né, eu passo agora às outras perspectivas, às outras questões que estariam sendo, então, elencadas quando a gente fala de início de vida, né? E, mais basicamente, quando a gente fala de início de vida, a gente está falando também de uma reprodução assistida, e essa reprodução assistida, ela coloca em questão muitas outras questões que já são colocadas há muito tempo, mas que aparecem aparentemente como uma novidade nesse momento, que é a disputa da linhagem, por exemplo, ou a maternidade substitutiva, a questão dos filhos como meios e das repercussões psicológicas de filhos que foram gerados a partir de práticas de reprodução assistida, né? Nós sabemos alguns desses casos, eles são mencionados quando a gente tem situações em que, por exemplo, nós temos mães de aluguel. Seria moralmente adequado nós nos servirmos de um útero para gerar um filho? E quando esse filho é gerado, quem é que tem direito ao filho? Essa mulher que de alguma forma gerou o filho durante esses 9 meses ou aquela que é a mãe biológica do filho, né? Quer dizer, então, em todas essas situações, nós poderíamos dizer que questões morais
podem vir a ser colocadas, né? Como, por exemplo, as mulheres que recorrem a bancos de espermas para gerar filhos, né? Ou recorrem a espermas que de alguma forma foram mantidos, preservados durante um processo através de um processo de congelamento de pais que já não vivem. Seria moralmente correto uma mulher dar à luz a uma criança que já nasceu órfã, né, cujo pai já morreu há vários anos? Ou seria correto uma outra mulher dar à luz a um filho cuja mãe biológica já não vive mais? E assim sucessivamente. Então, quer dizer, uma série de questões que são colocadas hoje em dia na utilização da reprodução assistida, mas que de alguma forma nós poderíamos dizer que são questões que não dizem respeito pura e simplesmente a início de vida, mas que dizem respeito muitas vezes à possibilidade, inclusive, de instrumentalização de outros indivíduos, como é o caso da questão de filhos como meios. Quer dizer, é o caso de casais que têm um filho com uma determinada doença e que exige um transplante de medula e que então tentam engravidar de um filho que possa ser compatível com esse filho que ele já tem e que possa, portanto, salvar a vida desse filho, né? Então, em casos como esse, seriam filhos que foram gerados para salvar a vida de um outro filho, né? A geração de filhos dessa forma, é claro que ela só se tornou possível a partir do desenvolvimento de certas técnicas, né? Mães, filhos como meios é algo que não é novo na história da humanidade, né? A gente conhece casais que tentam ter um filho para melhorar a relação e assim sucessivamente, né? Quer dizer, então, num certo sentido, ou de pessoas que querem dar à luz a um filho como forma de conseguir autorrealização, conseguir status social e assim sucessivamente, né? Quer dizer, no caso, por exemplo, da nobreza, filhos que eram gerados como forma de manter uma linhagem, uma certa dinastia e assim sucessivamente. Quer dizer, então, isso também não é uma novidade, embora nós hoje tenhamos a nosso dispor uma série de técnicas que permitem uma maior intervenção, né? Inclusive a intervenção genética, os famosos bebês de prancheta, né? Quer dizer, que são os bebês que foram programados geneticamente, né? Muitas dessas questões são questões que não dizem respeito ao início de vida e são questões que dizem respeito ao debate ético já há alguns anos, né? E muitas delas vão ser retomadas no capítulo sobre aprimoramento humano, né? Então, com isso, eu encerro esse capítulo e na próxima semana nós teremos, então, o capítulo sobre fim de vida.